Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos felizes por mais uma vez termos a oportunidade de louvarmos ao Senhor. Estamos aqui com esse intuito mais uma vez. Vamos iniciar orando, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, está conosco em todos os momentos. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de Te adorar aqui com nossos irmãos mais uma vez. Que o Senhor abençoe, Pai, esse culto e onde quer que ele seja reproduzido novamente, que ele seja inspirado pelo Senhor. Assim que lhe oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a canção intitulada Ao Erguermos as Mãos. As mãos pra adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és o meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, se és Tu. Tu és santo, Senhor. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
nosso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor em todos os momentos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora nós vamos cantar a canção intitulada Projeto de Deus, declarando que o Senhor é de fato um Deus de graça, de misericórdia. Deus, de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Tu és Deus, de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, Toda honra seja a ti, Senhor. toda honra e glória sejam a ti. Te adoramos essa noite. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor nos dá essa segurança de que as coisas não acontecem por acaso, mas que tudo nas nossas vidas está de acordo e debaixo do teu controle, de acordo com a tua vontade, com a tua permissão. Tu és um Deus de majestade, Senhor, tu reinas sobre tudo e nós lhe louvamos porque tu és digno. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Amém. Pastor Everton. Graça e paz a todos os irmãos. Sempre dizemos dessa alegria, né, desse contentamento de estarmos na casa do Senhor, e mais do que isso, desse aproveitamento das oportunidades, né, que o Senhor tem concedido a todos nós. Às vezes se fala tanto, né, se comenta tanto sobre a questão da liberdade, né, e o que fazermos com a liberdade, como a gente pode lidar, né, de uma forma sadia, né, de uma forma interessante com as oportunidades que Deus nos dá. Eu sei que cada irmão, eu sei que cada família, né, dentro dos seus interesses, às vezes aproveita mesmo
essa liberdade dada pelo Senhor, né, e emprega o tempo e essas oportunidades no sentido de poder ou estar na casa do Senhor, quando isso é possível, né, ou então em outros ajuntamentos também, seja só no círculo familiar. Mas é bom nós podermos saber que temos essa liberdade de professarmos a nossa fé no Senhor, né, de confessarmos para todos os homens, né, que o Senhor, Ele é mesmo o nosso Deus. Isso faz com que os nossos projetos, né, eles sejam mesmo diferenciados. E é uma alegria imensa, né, nós estarmos, então, nessa oportunidade, né, lembrando também que, como servos do Senhor, lembrando que, como crentes em Cristo Jesus, privilegiados que somos, temos, né, não apenas visto, mas temos participado, né, e temos visto a obra do Senhor se desenvolvendo aqui no estado de Goiás, e temos que render graças ao nosso Deus, especialmente, né, nesse mês de julho, em que a Convenção Batista Goiana, né, ela está completando 81 anos de existência. Então, são vários momentos nos quais, né, o povo de Deus, os batistas goianos já pararam para agradecer ao Senhor, mas continuamos, né, nesse prazer, né, de podermos mesmo continuar desfrutando da graça do Senhor e sermos participantes desta obra. E falando, né, nesse aniversário, né, da Convenção Batista Goiana, desses 81 anos, queremos também nessa oportunidade lembrar que a nossa igreja está em campanha missionária, né? Estamos participando da campanha de missões estaduais e gostaríamos de, nesse momento, mais uma vez, né, relembrar o tema escolhido para esse ano, um tema bastante sugestivo, e ele então é apresentado da seguinte forma: eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. É um tema que chama a atenção, porque não se trata apenas de uma atitude egoísta, mas de eu poder sentir que sou privilegiado e de saber que também cada um dos irmãos são privilegiados em participarem dessa obra. Portanto, a responsabilidade não é só minha, mas ela é minha, ela é sua, ela é nossa, e, portanto, avançar, né, no cuidado das pessoas no estado de Goiás é interessante mesmo. A divisa escolhida para esse ano está no Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35, e diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Expressão do Senhor Jesus, e que ela possa continuar, né, sendo marca de todos nós, batistas de Goiás. Então, além do tema, além da divisa também, né, um hino foi escolhido para esse ano. Ele fala unidos no corpo de Cristo. Então, ao cantá-lo, né, que o irmão possa pensar também na importância dessa letra e na profundidade dela, né, para o seu coração e os efeitos dela na sua vida. Nós temos, então, nessa oportunidade, parte, né, do ministério, né, de música da igreja, e nós então queremos convidá-los para que nesse momento, né, possam conduzir essa música importante, unidos no corpo de Cristo. Alimenta, que a vida incendeia.
a fim de que o mundo creia. Por tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, salvemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Está aí uma música empolgante, contagiante, e eu queria aproveitar, né, esse momento para também dizer o seguinte, que nessa campanha de missões estaduais, e lembrando, olhando para esse tema, em que cada um torna-se responsável no sentido de avançar mesmo, nesse cuidado das pessoas, das organizações, das instituições e de várias outras áreas, alguns missionários, né, já foram chamados pelo Senhor, e eles já estão nos campos, e estão dando algumas respostas também, né, na questão desse cuidado. E nós temos também aproveitado essa oportunidade para vermos, né, alguns vídeos desses missionários, o trabalho que estão realizando, e, portanto, nós queremos convidar os irmãos para que, nesse momento, também, né, possam não só visualizar, né, mais um vídeo, mas que, ao verem o testemunho, né, dos nossos missionários, os irmãos continuem as suas orações por eles também, pelas suas famílias e também pela cidade onde estão servindo ao Senhor e pelos projetos que estão sendo desenvolvidos, né, ali com a graça e pela misericórdia do Senhor. Então, vamos assistir mais esse vídeo. Sou Valdete Dantas e minha família e eu decidimos no ano passado, depois de um longo tempo de oração e diálogo pessoal, diálogo familiar e com Deus, nós decidimos que o Senhor nos queria nessa cidade, então viemos com a missão de plantar uma nova igreja. A Junta de Missões Estaduais, a pessoa do pastor Samuel Martins, o presidente da nossa Convenção Batista Goiana, pastor Carlos Henrique, e outros irmãos da associação aqui também, os líderes da nossa associação Centro-Norte Goiano, todos apoiando a abertura desse trabalho aqui em Uruaçu, e temos visto Deus fazer coisas extraordinárias, mesmo nesse tempo de isolamento social. Queria convidar você e desafiar você para que una-se a nós, una-se à Junta de Missões Estaduais, porque há muito a se fazer nesse estado maravilhoso. As pessoas estão sedentas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu, mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás, esse é o nosso grande objetivo para esse ano. Amados, então está aí, né, mais essa expressão, né, de louvor, de gratidão, de vida, ou vidas dedicadas ao Senhor. E fica aí também o desafio das suas orações em favor de todas as famílias missionárias, né, da Convenção Batista Goiana. Coloque isso, né, no seu caderno, na sua agenda de oração, e ore para que Deus continue, não apenas mantendo esses missionários, mas também, né, Deus continue chamando vidas para que, uma vez atendido a esse chamamento do Senhor, né, se apresentem também e possam ser aqueles que vão ajudar mesmo nessa missão de cuidar de todos aqueles que necessitam. E quando nós falamos, né, sobre cuidado, o texto escolhido para esse ano, ou a divisa para este ano, né, no verso 35 do Evangelho de João, vamos aqui repeti-la apenas como reforço para que entendamos, né, qual a extensão dela. E diz então: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, baseado nesse versículo, nós temos trabalhado com a igreja, né, parte desse texto também,
E nessa noite eu gostaria que a gente fizesse novamente a leitura ou releitura, né, desse capítulo 13, especialmente quando a gente vai vendo as palavras do Senhor Jesus, como elas ecoaram naquela oportunidade e qual é o reflexo disso, né, para todos nós. E queria recuar um pouco no verso 34, que diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E aí o 35, que é, né, o da divisa desse ano. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então é importante entendermos esse contexto e ver, né, a prática dos mandamentos. Quando nós trabalhamos, né, na nossa vida e trabalhamos muitas áreas consideradas importantes também, e quando estamos, seja lá na academia, seja, né, nas escolas, nos colégios, a gente sempre vai aprendendo e vai ouvindo algo que passa a fazer parte da nossa vida. E são duas expressões que elas, né, chegam e muitas vezes as pessoas elas dão um valor maior a uma e têm a tendência de às vezes desprezar a outra e vice-versa. Quais são essas duas expressões? Uma é a palavra teoria e a outra é a palavra prática. Então alguns dizem que a teoria é mais importante do que a prática. Outros dizem que a prática é mais importante do que a teoria. E certa feita estava ouvindo alguém falar, né, sobre qual era a parte mais importante no avião, né? Se era o corpo, né, do avião ou se eram as asas. O que era mais importante? Aí alguém pode dizer, ambas eram importantes porque elas se completavam. Então, para que o avião ele consiga, né, funcionar perfeitamente, então é necessário que todas as partes estejam inclusas nele. E alguém então dizendo, qual seria mais importante, teoria ou prática? E alguém diz, ambas são importantes porque elas também se completam. Mas nós queremos falar nessa oportunidade sobre a prática dos mandamentos. Que no contexto do que Jesus falou, ele então deixou claro que essa prática do amor cristão, a prática do amor de uns para com os outros, então isso funcionaria de tal maneira que contagiaria também aqueles que vissem isso acontecendo na vida dos cristãos. Mas também nesse começo de reflexão eu gostaria de compartilhar, né, com os irmãos sobre um pensamento que foi expresso por um servo de Deus chamado Jonathan Leeman. E esse servo de Deus, ele então escreveu algumas obras, alguns livros, e num dos livros que ele escreveu, chamado Membresia da Igreja, e qual é a importância, né, dos membros para a vida prática da igreja, ele colocou um pensamento interessante, né, em relação à questão do crente, né, e da sua inserção do papel, né, do cristão, seja na vida da igreja, e também, né, como a gente pode ver as consequências de tudo isso. Disse ele então, Jesus, ele sempre quis que sua igreja, não a nossa igreja, mas Jesus quis que a sua igreja e que a sua participação
como membro, como crente, a sua participação nela aparecesse sempre em tempo real, né? Tanto a Igreja do Senhor como cada um que dela participa, que isso fosse feito sempre em tempo real. Dessa forma, você não pode cumprir suas obrigações com outros cristãos e com outros líderes de igreja sem a presença da igreja local. E isso não vai acontecer, pelo menos da forma como a Escritura o chama para cumpri-las. Então há algumas obrigações que são colocadas para nós. Um pouco diferente do que está nesse texto, o apóstolo Paulo, ele pôde se referir, né, num determinado momento da sua vida, sobre esse sentido das obrigações. E ele disse: ai de mim, né, se eu não pregar, se eu não anunciar o evangelho, porque a mim me foi imposta essa obrigação. Então o apóstolo Paulo tinha plena consciência de qual era a sua missão, de quais eram os seus compromissos, quais eram as suas obrigações. E então diz: a minha obrigação é pregar o evangelho. Quando nós pensamos nessa situação de Paulo, quando pensamos também nessa expressão que Jonathan ele expressou naquele livro, quando nós pensamos, né, de uma forma um pouco mais geral também sobre a questão do nosso envolvimento com a obra do Senhor, e pensamos especificamente no versículo que foi colocado inicialmente, ele então nos suscita algumas situações. Que versículo foi esse? Então, volto a repeti-lo. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Alguns pontos para serem destacados, então, a partir dessa expressão de Jesus, e quando aquele servo de Deus, ele então escreveu, detectando, vendo a importância de cada membro na vida prática da igreja. Então, alguns pontos são colocados para que nós possamos compreender em como nós poderemos desempenhar bem o nosso papel como discípulos de Cristo. E aí são 3 perguntas colocadas. E a primeira delas é a seguinte: como é que você cumpre o mandamento de Jesus de amar uns aos outros? Jesus deixou isso muito claro, né? Como é que nós poderemos cumprir esse mandamento de amar uns aos outros? E aí a gente poderia abrir dizendo, né, abrir para pensar a respeito disso, dizendo o seguinte: todos nós, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, né, nós, às vezes, privilegiamos pessoas. Talvez o irmão esteja pensando: não, mas comigo não é assim, né? Eu não privilegio pessoas, para mim todas são iguais. Aí vem essa pergunta: todas as pessoas para o irmão, elas são iguais mesmo? Essa expressão de Jesus de amar uns aos outros, ela funciona de nós para os outros da mesma maneira? É claro que não. Por isso, quando Jesus falou sobre isso, ele colocou como um mandamento, como uma ordem. E aí é aquela situação: ora, mas os meus sentimentos são eu que cuido deles, eu que zelo deles, eu que controlo esses sentimentos. Como é que
pode então vir uma ordem para dizer que eu deva ou não agir assim, que eu devo ou não fazer as coisas dessa ou daquela maneira. O Senhor Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros da mesma maneira que eu amei vocês. E aí a gente pode olhar para a expressão e você pode ser tentado até, se não a dizer, de forma que todos ouçam, mas você pode dizer para você mesmo: ah, mas eu não consigo. Eu não posso amar os outros na mesma proporção com que o Senhor me amou. Mas aí é que entra o grande desafio para todos nós. Então a Nova Versão Transformadora, se referindo a esse versículo, diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Então, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Então é você olhar para o seu próximo, é você olhar para o seu semelhante, é você olhar para o seu irmão, para os seus irmãos, e é você olhar também para aqueles com os quais exista algum distanciamento, mas que você precise aplicar também os mesmos princípios que Jesus aqui colocou. Amem uns aos outros. Então é muito fácil nós amarmos aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos tratam bem. É muito fácil amar aqueles que retribuem a nós esse mesmo sentimento nobre. Mas Jesus estava então dizendo que, como discípulos dele, e que o mundo haveria de saber que nós somos mesmo discípulos dele, se nós nos amarmos uns aos outros. E nós já vimos anteriormente que esse amor ele não se dá apenas naquela situação de que às vezes eu demonstro esse amor para com os outros, mas eu preciso que ele esteja presente na minha vida, que ele seja marca, na minha vida, que ele esteja mesmo impregnado na minha vida. Então esse é um grande exercício para todos nós. Por isso, ele vem como essa pergunta: como é que você então cumpre o mandamento de Jesus de amar uns aos outros? E aí você pode colocar uma série de, sejam afirmações, ou você pode colocar uma série de justificativas também, mas tudo isso, por mais que a gente possa pensar que estejamos dando as respostas, nós então seremos levados a nos defrontarmos com o que o texto nos apresenta. Atendemos ou não a ordem, o mandamento do Senhor Jesus? Passemos para a segunda pergunta. Como é que você cumpre o mandamento de Paulo? Que mandamento é esse? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, ele disse assim: levai as cargas uns dos outros. Esse, então, foi descrito como um mandamento que o apóstolo Paulo deixou. Foi algo que ele compartilhou com os irmãos da igreja da Galácia, e então é algo que nós também precisamos entender para a nossa vida. E utilizando ainda a Nova Versão Transformadora, ela nos traz o seguinte: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Olha aí, está novamente a questão de obediência. Levar as cargas, ou levar
os fardos uns dos outros. Tem sido algo também palpável na sua vida? Isso tem sido prática no seu viver? Não pode ser que o irmão olhe, rebusque aí na sua memória, né, alguma situação, algum momento, e diz, será que eu tenho mesmo levado os fardos de outras pessoas? Amados, aqui, né, eu quero ver se é uma expressão minha, né? E ela tem muito a ver com algo que eu aprendi no seminário, um dos professores, um dia numa das aulas, ele, olhando para todos nós, ele então nos disse assim, olha, vocês vão ser pastores. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Então, ao conviver com as pessoas, vocês vão ouvir delas sobre os problemas, sobre as necessidades delas. Vocês vão ouvir das pessoas tantas coisas que elas vão trazer. E diz, vocês ouçam tudo, mas não levem isso para suas casas. Não levem isso, não levem estas coisas para suas famílias. Eu então fiquei pensando a respeito, né, disso, e tenho pensado a respeito disso. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos pessoas, não é aquela ideia que nós não nos importamos com os problemas, com as necessidades dos outros, mas muitas vezes é aquela situação na qual nós chegamos, nos colocamos como solidários àquelas situações, poderemos até ajudar as pessoas na caminhada delas, mas não podemos assumir aquilo que é a situação dela. Não podemos vivenciar por ela aquilo que ela está vivenciando ou que sua família esteja vivenciando. Mas pastor, Paulo aqui está falando que a gente tem que levar, né, os fardos, as cargas uns dos outros. Como nós poderemos fazer isto? Amados, essa palavra não diz que nós temos que fechar os olhos e levarmos e carregarmos tudo que seja do outro. Mas nós precisamos mesmo, né, nos ombrearmos com todos esses que têm as suas dificuldades, que têm as suas necessidades não satisfeitas, que às vezes não sabem para onde caminharem, para onde irem, e às vezes estão com fardos tão pesados, e nós não podemos simplesmente olhar para eles e deixar que eles caminhem sozinhos. Então temos que ser ajudadores, temos que ser companheiros, ombreando com eles na situação das necessidades também, ajudando. O texto aqui diz que nós não precisamos levar, não é? Mas ele diz, ajudem a levar os fardos dos outros. Então, é do outro, mas eu me coloco ao lado para ajudá-lo nas suas necessidades. Tem você, amado irmão, ajudado a levar, né, os fardos que nós vemos, né, nossos irmãos em Cristo carregando, ou mesmo que não sejam, né, irmãos em Cristo, mas como um discípulo de Cristo, com a marca do amor de Cristo na sua vida, você tem aproveitado oportunidades e ser solidário com eles? Vamos à terceira pergunta. Como é que você obedece às palavras de Pedro, quando ele afirmou, cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros, conforme o dom que recebeu? Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Como é que você obedece essa expressão?
Tem você usado o dom que recebeu do Senhor para servir aos outros? É interessante quando a gente olha para a questão do dom, e a palavra do Senhor, então, ela nos leva a pensarmos no seguinte, que os dons foram dados à igreja. Se foram dados à igreja, o texto continua dizendo, foram dados à igreja para edificação do corpo de Cristo. Então, nada é meu, nada é nosso. Nenhum dom é meu, os dons não são nossos, mas eles foram distribuídos para que a igreja pudesse ser edificada. Então, o dom que Deus me deu, ou os dons que Deus me deu, eu estou usando para poder servir aos outros da maneira como eu recebi esses dons? Eu gosto muito da versão transformadora porque ela nos coloca, num outro contexto também e nos diz assim, Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então, quando eu uso o dom, eu tenho que ter consciência de que eu não estou fazendo isso para que eu seja engrandecido. O irmão não deve usar o seu dom para que você seja engrandecido, mas ele deve ser utilizado para alcançar o outro, para edificar o outro, para servir aqueles que estão à nossa volta também. Então veja que são algumas perguntas que parecem também inquietantes ou que nos colocam numa situação de um certo desconforto, porque eu posso estar pensando, eu não consigo atingir esses ideais. Mas eu tenho estado tão longe do ideal de Deus, seja para a minha vida. Eu tenho visto tantos outros que também, às vezes, estão longe desse ideal. Não é nós olharmos para os outros e pensarmos naquela atitude julgadora, porque, primeiro, a pergunta ela vem para mim. E, consequentemente, é uma pergunta feita também para o corpo de Cristo. Como é, então, que você usa os dons que recebeu? Você está servindo aos outros com alegria, com a dedicação, com o amor no seu coração, com o mesmo amor que Cristo te amou? Então, amados, quando nós pensamos nessa temática geral de missões estaduais, que fala que precisamos avançar no cuidado das pessoas, essas situações não serão resolvidas, os problemas não serão resolvidos pelas pessoas, ou muitas vezes nós não resolveremos nem os nossos problemas se continuarmos, às vezes, pensando em nós mesmos. Então não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que vai caminhando para o isolacionismo, embora as pessoas estejam juntas, mas elas vão se isolando nos seus sentimentos. É também aquela situação da gente ir verificando que a sociedade ela vai se tornando cada vez mais egocêntrica, as pessoas vão pensando cada vez mais em si mesmas e menos nos outros. Elas vão querendo atender mais às suas próprias necessidades do que olhar também para as necessidades dos outros. E quando a gente olha, e quando essas perguntas nos vêm, elas nos remetem para um campo totalmente contrário.
ao invés do egoísmo, né, ao invés da ganância, ao invés do individualismo, as perguntas vêm para dizer que nossas vidas precisam ser ou serem dispostas em favor do próximo. De podermos demonstrar esse amor, né, uns para com os outros em todas as circunstâncias. Concluindo, amados irmãos, Jonathan Leeman, volto a falar sobre ele, porque quando essas 3 perguntas foram feitas, ele não discorreu sobre elas da mesma maneira que eu fiz aqui para os irmãos, mas ele colocou uma frase interessante. Ele então disse assim: você obedece a todos esses mandamentos através da sua participação na igreja local. Então, como é que você cumpre o mandamento de Jesus de amar uns aos outros? Participando na igreja local. Como é que você cumpre o mandamento de Paulo? Levai os fardos, as cargas uns dos outros, por meio da sua participação na igreja local. Como você obedece à palavra de Pedro? Cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros conforme o dom recebido do Senhor. Como é que isso acontece? Onde é que se desenvolve? Pela sua participação na igreja local. Então, veja que a igreja é como se fosse a catapulta, né? Ela que nos move, é ela que nos impulsiona para que nós, onde estamos, possamos também atingir, chegarmos a outras pessoas. Então é por isso que, quando a gente pensa na prática desses mandamentos, isso significa que nós precisaremos abrir mão de muito do que somos, de muito do que temos, em favor do nosso próximo, em favor, né, do nosso semelhante. Claro que a gente não encerra aqui, né, todas as verdades, mas eu gostaria de deixar, né, estas como desafio para as nossas vidas. E que o irmão se lembre que é importante a sua participação e que você sozinho não fará as coisas acontecerem. Precisamos então nos unir sempre, né, nesse propósito de realizarmos a obra do Senhor. Sobretudo porque um dia o Senhor nos amou e Ele então nos mandou sermos estas testemunhas. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que Deus nos abençoe, né, e nos faça crescer, né, em amor uns para com os outros. Amém? Então nós vamos novamente, né, ouvir o Ministério de Música da Igreja. Amém. Que tenhamos esse mandamento como uma prática diária, ou pelo menos a tentativa disso, de amar-nos uns aos outros. Afinal, o próprio sacrifício do nosso Senhor foi um sacrifício de amor. Nós vamos declarar isso durante essa próxima canção, que tem como título Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou
tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Louvado seja. Amém. Digno é mesmo o Senhor, né? Digno de louvor, digno de adoração, né? Digno de exaltação. E que possamos nós, alcançados pela graça do Senhor, pelo grande amor com que Ele nos amou, que essa mensagem ela possa mesmo não ficar somente conosco, mas assim como Ele ressuscitou e nos trouxe essa esperança, que ela também, né, seja repartida, seja compartilhada com tantas pessoas ao nosso redor, né, tão carentes da graça, né, e do amor do Senhor. Então, coloque isso como desafio mesmo na sua vida, de aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá para que você seja útil, né, que você demonstre mesmo, da mesma maneira que você é amado pelo Senhor, né, que você reparta desse grande amor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, né, por esse tempo de adoração que Ele nos proporciona aqui na sua casa.
Querido Deus, nosso eterno Pai, rendemos-te graças mais uma vez pelos teus feitos, rendemos-te graças, Deus bendito, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Ó Pai de amor, queremos aqui nesse instante, mais uma vez, reconhecermos também a tua soberania sobre todos e sobre todas as coisas. Ó Pai amado, não temos mesmo palavras para expressarmos a nossa gratidão. Não podemos mensurar o tamanho do teu amor para com todos nós. Mas só sabemos, Pai bendito, que ele foi traduzido na morte de Jesus por nós naquela cruz. Ó Deus bendito, obrigado pelo amor com que o Senhor nos amou. Que sejamos mesmo impregnados desse amor e ele seja compartilhado, ele seja vivenciado e que outros possam enxergá-lo em nós e terem também esperança para as suas vidas. Ó Pai bendito, abençoe a tua igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da CIB Garavelo. Abençoa também, Senhor Deus, as famílias espalhadas pelo estado de Goiás, espalhadas por esse Brasil. E também, Pai amado, espalhadas pelo mundo afora. Que todas sejam alcançadas pelo teu amor, pelo teu rico amor e pela grandiosidade da tua compaixão. Ó Deus bendito, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá na tua presença. E agradecidos nós somos por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E certamente, Pai, por aquilo que ainda haveremos de receber. Gratos por tudo nós somos, no nome do teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, é o meu mandamento, é o que deixo pra você.